Olá a todos e a todas. Nós vamos fazer um bate-papo agora para falar um pouco mais sobre a campanha de voz que está sendo promovida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal de Sergipe. Hoje nós temos 3 convidadas muito especiais que disponibilizaram seu tempo para estar aqui com a gente e falar mais um pouco sobre os cuidados que a gente tem com a voz. A primeira convidada é a doutora Cristina Lemos Barbosa Fúria, que é docente do curso de Fonoaudiologia da Universidade de Brasília. Nós temos também aqui a Boa noite a todos. Nós temos também aqui a doutora Isabela Costa Santos, que é cirurgiã de cabeça e pescoço do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, do Rio de Janeiro, e chefe do Laboratório Interdisciplinar de Cabeça e Pescoço do ICEP. E também a doutora Andressa Reis, que é fonoaudióloga do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, no Rio de Janeiro. Boa noite. Eu quero agradecer a presença de vocês e para esse bate-papo eu trouxe algumas reflexões. Assim. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é como o Brasil tem tratado o paciente com câncer de laringe? Eu acho assim, a gente começa muito pela informação da epidemiologia, né? Nós estamos falando do nono tumor em incidência nos homens, onde a gente sabe muito bem que o primeiro sintoma está diretamente relacionado com a voz, que o primeiro sintoma é a disfonia, a rouquidão, e por mais que a gente saiba que tem inúmeros profissionais que vão ver aquela pessoa com aquela rouquidão crônica, com aquela piora da voz, com aquela entrando já em insuficiência respiratória, esse paciente ainda tem uma grande dificuldade de ser encaminhado, de ser direcionado para algum profissional. Então, infelizmente, não só em relação ao câncer de laringe, mas como todas as neoplasias, mas sem dúvida nenhuma, o perfil do paciente com câncer de laringe, ele ainda está muito aquém do que a gente gostaria, de que fosse um encaminhamento, de como os profissionais de saúde, mesmo assim, os que estão mais próximos na atenção básica, não têm nem noção do que se trata isso. Então, infelizmente, a gente ainda precisa mais de educação, mais de informação, para que a gente possa mudar esse panorama. Aí, pensando em atenção básica, ele não vai chegar para um especialista, né? Ele não vai chegar para um otorrinolaringologista e nem para um cirurgião de cabeça e pescoço. Ele vai chegar para um médico da saúde da família. Então, assim, e essa clareza, muitas vezes a gente não tem pacientes que conseguem dar uma informação tão clara de quanto tempo que essa rouquidão, do quão ruim é essa rouquidão, tanto que ela dificulta a comunicação. É ou porque toma gelado, porque algumas vezes a gente tem os fatores de risco concomitante, que é o cigarro e o álcool. Então, assim, eu tenho, né, vozes poucas, gripes, ites, né, laringites, faringites concomitante a esse quadro, que isso vai sendo empurrado com a barriga. E aí se demora muito, né? Muitas vezes, pela própria clareza do paciente, do que ele tem, e desse profissional que acolhe esse paciente na atenção primária e não conseguir identificar o impacto que é essa qualidade de voz há tanto tempo ruim na vida do paciente. E aí isso se traduz um pouco no que a gente vê já na atenção especializada, como um hospital oncológico, que é o INCA. A gente tem uma grande parcela da população que chega em estágios avançados, 60%, 70% do nosso grupo hoje de tumores de laringe que chegam ao nosso ambulatório é tumor avançado, e infelizmente isso vai se traduzir em tratamentos que são mais agressivos e vão impactar diretamente na qualidade vocal pós-tratamento. Então, realmente a gente tem, quando a gente está num centro especializado, com uma grande equipe multidisciplinar e com cirurgiões que têm expertise em realizar cirurgias que vão tentar preservar a voz, a gente vai conseguir dar uma voz posterior ao tratamento, enfim, uma qualidade de sobrevida, mas, obviamente, essa voz vai ser muito mais impactada, vai ser muito aquém de uma voz normal, e isso vai se traduzir em impactos na sobrevida, com a qualidade de trabalho, qualidade de vida desse paciente, e, inclusive, aspectos de função, trabalho, pós-tratamento, claro. Assim, nesse sentido, para a gente ter noção do impacto, a gente tem uma publicação, nosso grupo, a Andressa, ela coordena comigo o laboratório, e a gente tem uma linha de pesquisa em qualidade de vida. E a publicação que a gente tem, o grande resultado do que foi nessa publicação é que, como ela bem colocou, quer dizer, se você só vai tratar doença avançada, muito do que você vai oferecer é uma laringectomia total.
E mesmo aí, a complexidade de você reabilitar a voz desses pacientes, aí o papel da fonoaudiologia, é muito mais complexo e muito mais difícil. E a gente sabe muito bem que aquele paciente que está reabilitado é aquele que você realmente consegue promover uma diferença na qualidade de vida, principalmente por causa da autonomia. Então, é uma bola de neve, né? Onde você precisa ter uma educação de toda a linha de profissionais em toda a sua complexidade, né? Mas visando o quê no final? Visando o indivíduo, visando aquela pessoa que tem direito a um tratamento com qualidade, uma reabilitação com qualidade, para que a gente realmente possa traduzir um tratamento oncológico com qualidade de vida, né? Que isso se reflete até mensurando, né? Você tem questionários, você tem como avaliar isso. É muito importante isso. E os doentes dão esse retorno, sabe, Rodrigo? É tão bacana de você ver como o paciente, uma vez que ele está reabilitado, como ele quer falar isso e ensinar isso. Isso é muito bacana de ver também. Sim, bacana. A campanha ela surgiu em 1999, né? E aí, naquela época, o câncer de laringe vitimava mais de 15 mil brasileiros por ano. Como é que estão esses números atualmente? Assim, vocês conseguem trazer algum panorama sobre esses números de hoje? Então, a gente tem que falar algumas coisas aí importantes. Sempre, né, nós temos um panorama SUS, um panorama do que é o paciente de uma rede privada, mas a grande maioria desses indivíduos vão ser tratados no SUS. Então, assim, se a gente for calcular aproximadamente, nós estamos falando de 12 mil casos novos no biênio 2020-2021, né? E se a gente dizia antes que a gente tratava essas pessoas com estágios avançados mais do que a metade, hoje, infelizmente, Rodrigo, se é que eu posso dizer, desses 12 mil casos, com certeza, mais de 6 mil desses pacientes não vão ter um tratamento curativo. Então, isso mostra que a gente, além de tudo, de estar tratando mais avançado, a gente não está conseguindo oferecer um tratamento básico, porque o paciente com câncer de laringe avançado, a taxa de cura dele em 5 anos, se você faz uma cirurgia seguida de radioterapia, nós estamos falando de 60%, 70%, porque aqui o nosso perfil é diferente para fazer quimioterapia, que você pode até chegar também a 70%. Mas isso, assim, quando você consegue efetivamente oferecer o tratamento. Nós não estamos nem conseguindo oferecer o tratamento para a maioria da população. Então, nós estamos falando, Rodrigo, sim, do jeito que você falou. Então, assim, de uma perspectiva de que esses casos novos, pelo menos 6 a 7 mil pessoas não vão tratar e vão vir a falecer por causa da doença. E agora, no meio da pandemia do Covid, a gente já tem publicações que mostram que esses números vão aumentar. Porque esse ano já tinha uma dificuldade de acesso, um paciente que às vezes demorava a procurar, que às vezes postergava uma consulta, agora muito mais. E a gente já tem publicações que estão mostrando que especificamente para o câncer de laringe, a gente vai ter sim um aumento do número de mortes e certamente um aumento do número de pacientes que vão ser tratados em estágios avançados. Então, para a gente chamar atenção para isso e os profissionais ficarem muito atentos para a gente tentar o máximo que a gente puder pegar esses tumores em estágios um pouco menos avançados, né? Sim. Na nossa cidade, e na nossa região, que é o Distrito Federal, a gente tem uma realidade diferente, porque nós não temos aqui um hospital oncológico, que seja só oncológico. Então, nós temos instituições, né, que trabalham pelo Sistema Único de Saúde, pelo sistema de regulação, né? A gente tem 2 instituições aí importantes, que é o Hospital de Base e o Hospital Universitário, que tratam esses doentes. Regular esta vaga cirúrgica e essa radioterapia após, ou regular um outro protocolo de tratamento para esses tumores avançados de laringe, que seria a quimio e a radioterapia, não é uma tarefa fácil, porque você tem que regular num time, num tempo correto para que você tenha o controle da doença, né? Além de pensarmos na qualidade de vida, a gente tem que pensar no controle da doença. Então, a gente ainda tem essa questão da regulação, que muitas vezes você não consegue controlar esses times para esse controle da doença.
E aí entra nós, profissionais da reabilitação, podendo trabalhar esse paciente, ele pode ser regulado para ser tratado em uma outra instituição, e não na instituição que tem o profissional da reabilitação. Então, ainda tem outras questões, né, na manutenção desta rede de atendimento e de reabilitação. A gente fala, né, nas campanhas de voz de prevenção ao câncer que tem alguns hábitos que devem ser evitados pela população, né? A gente tem alguns estudos que dizia que a associação entre entre tabaco e álcool eram bem ruins, né, para a incidência do câncer. Eu queria ouvir de vocês, assim, se tem mais algum hábito e se de fato continua sendo a maior incidência por conta da associação de álcool e fumo. O que vocês têm a dizer sobre essas orientações para a população? Sem dúvida nenhuma, o etilismo e o tabagismo são os fatores promotores associados ao tipo mais comum, que é o carcinoma epidermoide, ou seja, o fato do indivíduo ter a associação dos dois fatores pode potencializar isso até aumentar 40 vezes mais a chance dele desenvolver. Às vezes é importante, porque às vezes a pessoa faz o tratamento e aí meio que minimiza algum dos fatores. Então, assim, eu posso tomar minha cervejinha, alguma coisa, e a pessoa continua com aquilo, e não é dito que existe um risco alto de desenvolver tumores, segundos tumores primários naquela região. Quer dizer, a pessoa já é laringectomizada, por exemplo, ela respira por um traqueostoma, ela tem algum tipo de reabilitação e desenvolve, às vezes, um segundo tumor naquele trajeto ali digestivo. Então, existem outros fatores? Existem, mas não são hábitos que a gente verifica aqui, como mascar aquelas sementes de betel. Então, assim, tem outras coisas, mas que diretamente o que a gente, para a nossa população, para o nosso perfil, sem dúvida nenhuma, o cigarro e a bebida alcoólica. E aí eu destaco o fato da gente ter sempre que falar isso, porque depois as pessoas acham, não pode, ou você vai perpetuar, por exemplo, o etilismo, já parou de fumar. Não é assim, a gente tem que lembrar que houve um dano da mucosa e que aquela pele, aquela mucosa por dentro, ela está alterada e a gente tem que tirar aquele fator que pode promover o surgimento de novas lesões. E nessa rede de atendimento que a gente tem, né, dessa interdisciplinariedade, vale e é muito importante porque a gente tem um trabalho muito bom do Sistema Único de Saúde em relação ao controle de tabaco na atenção primária. Então, assim, sempre eu fico muito atento na fonoaudiologia com os nossos alunos para que a gente encaminhe, a gente tenha referência por região, né, na cidade de Brasília, para a gente encaminhar e dar pelo menos a orientação para esse paciente procurar o atendimento do controle de tabaco na região em que ele mora. Assim, até pensando, né, para evitar esse segundo tumor primário. Mas ele precisa realmente ser orientado. Não que seja fácil, não que eles aceitem de uma forma tão fácil, alguns não aceitam, mas a gente tem a possibilidade de orientar. E eu acho, assim, pensando na prevenção e assim, o próprio paciente, a população que tem que se vigiar, né? Ele é o principal ator que vai procurar um serviço de saúde de maneira precoce para que isso seja controlado. Então, eu acho que ele saber que ele é uma pessoa de risco vai fazer diferença quando ele falar assim, não, eu estou assim, com a voz rouca porque eu gritei muito ontem. Não, eu permaneço com a voz rouca porque eu tenho um refluxo. Eu permaneço com a voz rouca porque, enfim, eu estou tomando muito gelado. Então, ele não diminuir esses sintomas e ele aumentar a própria suspeição quando ele tiver uma rouquidão que vai durar muito tempo, vai fazer diferença. Então, esses sintomas, claro, os principais são tabaco e álcool, mas a gente sabe que tem outras coisas que fazem a pessoa ficar rouca. E, infelizmente, o que acontece é que a pessoa dá mais atenção. Não, eu estou rouca por causa disso, não é porque eu estou fumando e bebendo e eu posso estar com câncer. Então, isso atrasa ele ir buscar um tratamento precoce. Então, ela ter essa informação sobre ela própria faz diferença, né? Ótimo. Para a gente finalizar, eu queria que vocês falassem rapidamente sobre a experiência de vocês em campanhas de voz, assim, né? Sobre estratégias de prevenção. Eu queria que vocês falassem alguma coisa nesse sentido para que a gente estimule as pessoas a cuidarem, né? Que sejam, de fato, amigas de suas vozes. E não só no dia 16 de abril,
mas em todos os dias do ano, né? Fiquem atentas aos cuidados com a voz. Eu, né, pela minha jovialidade, eu trabalho na campanha da voz desde 99, né? Eu acho que foi um fenômeno, né? Eu acho que o início, o fato do Brasil ter dado o start, né? E hoje o mundo tem uma campanha da voz, né? Que a gente celebra o Dia Mundial da Voz. E eu acredito nessa conscientização que ela tem que ser contínua. Acredito, sim, nas possibilidades de você juntar profissionais e a gente poder pensar num trabalho de prevenção precoce, mas para prevenção precoce eu tenho que ter aonde encaminhar esse paciente para o tratamento, senão aí eu sou contra fazer rastreio, né, uma triagem, para fazer prevenção precoce, não ter para onde encaminhar para tratar, e eu sou contra. Então, eu acho que você continua orientando a população. E esses anos todos, 20, 22, então fazem 22 anos que eu participo da campanha da Voz, participo da campanha da Voz e também participo do Julho Verde, desde que nós iniciamos aí em 2015, e eu acredito bastante na campanha. E acredito também que não vamos colher os frutos agora, né? Esse é um processo contínuo, é um processo de educação continuada, e a gente não vai parar essa educação continuada nunca. Eu acho que informação é poder, né? Eu acho que em qualquer situação, informação é poder. Então, eu acho que a gente tem que atuar em várias frentes. Atuar no paciente, que ele precisa ter conscientização que ele é um grupo de risco e que ele tem que estar em contínua avaliação e fazer os exames de controle e brigar para fazer esses exames de controle, que eu sei que nem sempre é fácil, nem sempre ele tem acesso, mas ele precisa estar em contínua busca. Fazer um trabalho com a equipe multidisciplinar, porque nas vezes que eu tive nessas campanhas e eu fui falar com outros profissionais, amigos, que estão ali próximos, eles não sabiam de alguns detalhes. Eu acho que é de suma importância o paciente ir num fisioterapeuta, por exemplo, e ele ouvir aquela voz, achar esquisito, mesmo que ele não saiba o que significa encaminhar para um profissional, ou um enfermeiro, ou um outro médico qualquer. Então, eu acho que todo o grupo de saúde precisa saber minimamente que uma voz alterada pode ser alguma coisa mais grave e chamar a atenção do paciente de buscar. E eu acho que tem um trabalho que é forte com o fonoaudiólogo em si, que a gente sabe que muitos pacientes buscam o fonoaudiólogo por conta de questões de rouquidão, e às vezes por conta da pressão do sistema de saúde, ele acaba não conseguindo fazer os exames de imagem adequadamente, e o fonoaudiólogo acaba deixando passar um tempo até que o paciente consiga buscar, enfim. E ele tem que ser o principal profissional a falar, não, a gente tem que fazer um exame de imagem, a sua rouquidão está demorando muito, a gente não pode deixar isso passar, e não fechar os olhos para o critério que ele precisa ser feito. Precisa qualquer alteração vocal que demore muito a passar, precisa fazer um exame de imagem, a gente tem que ter a suspeição por alguma coisa mais grave, principalmente no grupo de risco. Homens acima dos 40 anos, tabagistas, etilistas, que possam ter algum fator para ter um câncer de laringe. Então, acho que é uma campanha que não tem tempo para acabar, e é uma campanha muito importante. Eu não tenho dúvidas que a gente já salvou algumas pessoas com esse tipo de orientação. A gente não tem ideia de números, mas a gente já, com certeza, ajudou algumas pessoas, e o objetivo é ajudar cada vez mais, né? Acho, assim, Rodrigo, que as campanhas, elas são atitudes dos órgãos de saúde, né, que já são utilizadas há muito tempo. Hoje a gente tem um recurso que a mídia social, ela está na mão, na palma de cada um do indivíduo. Então, a gente fazer essa realidade para que as pessoas tenham mais informação, a criação com parceiros, e isso a gente ficou claro nas últimas campanhas do que a gente vê da Voz, a gente vê várias pessoas importantes, sejam cantores, sejam artistas, pessoas que se identificam, que o paciente vê aquilo. Então, trazer histórias reais, e hoje você tem muita forma de se comunicar, né, com o paciente, mas aí volta e ressalva aquilo que a Cristina falou, você tenta fazer alguma orientação, esse indivíduo precisa ir para alguém,
ele precisa ser acolhido por algum tipo de profissional de saúde, seja fono ou como a Andressa colocou, que pelo menos possa orientar o início do caminho. Então, a campanha, ela não visa só o paciente, a campanha visa também os profissionais. Então, essa abrangência, eu acho que faz diferença para que uma campanha tenha um resultado mais, assim, mais positivo do que às vezes outras. Mas acho que, sem dúvida nenhuma, essa dinâmica que a gente vive hoje em relação à comunicação pelas mídias sociais é um ponto muito positivo e que endossa para que a gente deva continuar com as campanhas. E que a voz é um sentimento que eu não posso mais calar. Isso, vozes laríngeas e vozes alaríngeas. É a voz. Foi um bate-papo curto, mas muito prazeroso. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, a generosidade em contribuir com essa campanha, com afirmações tão importantes à população, né? Nosso objetivo é que a gente consiga sensibilizar a população em relação aos cuidados de maneira geral, né? E agora, especificamente, a gente está falando em relação à voz. Então, muito obrigado para vocês e vocês continuem nos seguindo nas redes sociais. Até mais.